Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Vamos meditar brevemente na palavra de Deus? A mensagem de hoje nos fará refletir sobre aspectos muito importantes do nosso dia a dia na vida cristã. Falaremos sobre coisas que aprendemos desde cedo, como respeito, obediência, honra a Deus. Acompanhem comigo a leitura de Josué 24, 14 e 15. Josué terminou dizendo: portanto agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não querem servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Naquele momento, 2 gerações já haviam passado desde que Deus tirou o povo de Israel do Egito. Porém, somente 2 pessoas daqueles que saíram do Egito contemplaram as maravilhas do Senhor na libertação do povo até aquele momento. Estavam vivos: Josué e Calebe. Enquanto os outros espias trouxeram dúvidas e reclamações, colocando em dúvida a aliança de Deus para com eles, eles foram os únicos que creram em Deus e trouxeram boas novas para Moisés sobre a terra que o Senhor havia lhes prometido. Essa nova geração vivia uma mistura de esquecimento de Deus e expectativa quanto ao futuro que lhes aguardava. Josué estava dando um ultimato para Israel, deixando bem claro as opções na vida. Josué era o líder espiritual da nação e toda Israel era sua família. Como atual chefe da família de Israel, ele dá a opção de escolha ao povo. São 2 caminhos apresentados e o terceiro que ele mesmo escolhe. Israel já tinha avançado bastante na vida, mas tinha essa questão que sempre voltava: a qual Deus vamos servir? Josué, em meio à incredulidade, nesses versos nos traz grandes ensinamentos quanto às decisões que nós devemos tomar se quisermos usufruir das bênçãos de Deus. A primeira coisa é que precisamos decidir temer ao Senhor. José finaliza seu discurso dizendo: agora temem a Deus, o Senhor. Temer a Deus é o mesmo que reverenciá-lo, respeitá-lo como Criador e Salvador. Temer a Deus era o esperado daquele povo naquela época e o esperado de nós cristãos diante do Deus Todo-Poderoso. Porém, nós cristãos confundimos muitas vezes o que Deus quer de cada um de nós e trocamos o temer a Deus por medo ou pavor de Deus. Isso é um engano. Se pensarmos assim, estaremos completamente equivocados em relação a isso. Temor é o oposto de medo. Temer a Deus está diretamente ligado ao amor e à gratidão a Deus pela graça alcançada. Naquele momento, o povo estava em desobediência, porém, tememos ao Senhor. Nos colocamos numa posição de obediência e de serviço, que é o nosso segundo ponto. A segunda coisa é que precisamos decidir servir ao Senhor. O povo de Israel passou por todo um processo de transição de tribo nômades para um estabelecido na terra prometida por Deus. Deus nos criou com a capacidade ou liberdade de fazermos escolhas, tomadas de decisões em todos os momentos de nossas vidas. Mas, quando se fala em escolhas espirituais, elas são individuais e dependem somente de nós. Dependendo do que escolhemos, as consequências serão boas ou ruins. Josué deixou claro que o povo deveria tomar a decisão de quem servir. Demonstrou gratidão a Deus e declarou perante a todos que ele e sua família serviriam ao Senhor. Essa foi a decisão mais acertada de sua vida e de sua família. E fica o convite para cada um de nós, servir ao Senhor, sendo fiel e obediente, recusando o servir a outros deuses.
Servir ao Senhor é se colocar em total disposição para fazer aquilo que Ele quer. Servir ao Senhor é ter um coração agradecido pelas bênçãos que Ele tem derramado. Josué orienta o povo a escolher ou os deuses além do Eufrates ou os deuses da terra dos amorreus, ou a Yahvé. A diferença entre esses deuses é que só um deles é o Todo-Poderoso, Yahvé. Foi Ele quem escolheu o povo como sua propriedade e colocou neles a sua marca. Foi esse Deus Todo-Poderoso que os livrou do Egito e nos assegurou uma terra onde emana leite e mel. Foi esse Deus que em todo o tempo estava cuidando deles nos momentos mais difíceis no deserto. Tomar essa decisão parecia fácil, mas quando estamos confortáveis, nos sentimos vitoriosos, nem sempre lembramos do passado. É o que o povo estava fazendo. Estavam ignorando todo o histórico da presença de Deus e estavam agindo de forma idólatra. O conforto do povo era entrar na terra prometida. Qual é o seu? Algo tem te impedido de servir a Deus? Algo tem chamado mais a sua atenção do que a de Deus? Quando tomamos a decisão de servir ao Senhor, devemos lembrar que toda a nossa devoção é dele. O culto nós prestamos a Ele. Quando ouvimos Josué falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aprendemos que é possível servir ao Senhor em unidade com toda a família. Que nos projetos, planos, sonhos familiares podem sim ser alcançados conforme a vontade de Deus. Nossa família deve estar alicerçada na verdade revelada nas Escrituras Sagradas. E trazendo isso para nossas vidas, fica claro que um verdadeiro líder nasce dentro da sua própria casa. Antes de Josué liderar um povo, ele liderou a sua família. Muitos querem liderar multidões, mudar o mundo, mas não conseguem liderar ou mudar a sua própria casa. Quando falamos em liderança, falamos em unidade, onde a palavra eu não existe, onde o egoísmo não existe, onde o individualismo não existe. Josué foi um líder comprometido com a unidade familiar, com a unidade junto ao povo de Israel e principalmente crendo na aliança com Deus. E nós? Somos iguais a Josué ou ao povo de Israel? Podemos dizer que nós e nossas famílias serviremos ao Senhor? O seu servir a Deus tem influenciado as pessoas da sua casa a fazer o mesmo? A terceira coisa é que precisamos escolher a Deus. Josué não teve dúvidas quanto à sua escolha, e foi a escolha certa, uma decisão que mudou e fez toda a diferença em sua vida e de sua família. Devemos nos apressar em fazer a nossa escolha, e deve ser feita hoje, pois o dia de amanhã a Deus pertence e para nós é desconhecido. Devemos escolher a quem devemos servir. Romanos 6,16 diz que se nos entregarmos ao pecado, seremos escravos do pecado, mas que podemos escolher nos entregar a Deus e sermos aceitos por Ele. Que palavra gloriosa! Não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou seguir em direções contrárias. Da mesma forma, não conseguimos servir a Deus e ao diabo. Mateus 6,24 reforça isso. Não podemos servir a dois senhores. Não devemos ter dúvidas em nossas escolhas. Devemos nos atentar ao que está ao nosso redor querendo ser escolhidos por nós no lugar de Deus, como, por exemplo, o dinheiro, o trabalho, a beleza, a idolatria a pessoas, o status na rede social, entre outros. Moisés nos orienta em Deuteronômio: escolha, pois, vida para que vivas. Devemos ser cuidadosos para não cairmos nas ciladas do inimigo. Para concluir, a palavra de Deus nos mostra alguns personagens que fizeram a escolha certa. Josué, após estar com uma congregação contaminada pelo mundanismo e indecisa, escolheu servir ao Senhor.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. José escolheu manter-se sexualmente puro em lugar de ceder à sedução da mulher de Potifar. Moisés, quando já adulto, decidiu mudar a sua história e rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó, para se juntar ao povo de Deus. Irmãos, quais têm sido as suas escolhas diante de Deus, o Senhor? Como diz Filipenses 2,15, nossas boas escolhas farão com que não tenhamos nenhuma falha ou mancha. Sejamos filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar? Pai, agradeço a Ti por esse momento, Senhor. Obrigado por todos que estão tirando um tempo, Senhor, para poder orar, adorar, louvar Seu santo nome, Pai. Para escutar essa mensagem, Senhor. E que possam ter tido entendimento e sabedoria para que possamos ser diferentes, Pai. Para que possamos orar um pelos outros, Senhor. Para pensarmos em unidade, para não pensarmos no individualismo, Senhor. Para que possamos cuidar um dos outros, Pai. Para que possamos ser sinceros, fiéis e dar glória e a honra a quem merece, que é somente o Senhor, Pai. Pai, que o Senhor faça a diferença em nossas vidas, na de todos que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Que o Senhor possa visitá-los, Senhor. Que não deixe perecer essas famílias, Pai. Que eles possam crescer espiritualmente, Senhor, e na Tua presença, Pai. É isso que eu lhe peço, Senhor, nessa noite, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Que a maravilhosa graça e a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Tchau, irmãos. Até a próxima.